Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouco da aula de hoje, né? Primeiramente, eu estou publicando, tá, as aulas aqui, estou fazendo essas lives. Inclusive, estou gravando elas para vocês poderem acessar depois. E eu espero que vocês entrem na próxima semana para a gente poder conversar, bater um papo sobre disciplina. Bom, vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Justamente para vocês visualizarem, né, e a gente fazer a aula de hoje. Bom, primeiro ponto, pessoal, a gente tem a nossa disciplina, né, de gestão de obras e projetos, e hoje a gente vai falar de riscos, né? Hoje a aula ela é bem direcionada, né, um tema bem emergente atual dos riscos que acontecem. Quantas empresas estão passando por esse momento em que se veem obrigadas a pagar seus funcionários, darem férias para os seus funcionários, ou por uma epidemia, uma pandemia, né, um risco biológico igual surgiu, né, emergindo de forma muito rápida. Então, a gente vai falar justamente de monitoramento e controle dos riscos, né, no campo da construção civil. Então, é o seguinte, a gente tem aí a definição do planejamento dos riscos, que de acordo com isso, o gerenciamento de riscos não tem uma maturidade completa, né, ou seja, ainda é uma disciplina que está em evolução. E aí, a duração, né, dos projetos, obviamente, principalmente em engenharia civil, eles vão de curto, médio e a longo prazo, né? E a realidade, no caso das obras no Brasil, é muito deficitária no campo dos objetivos. Então, nem sempre a gente consegue alcançar aquilo que a gente planejou. Sempre acontece alguma contingência, algo acontece que muda totalmente o planejamento, alguém acidenta, um fornecedor deixa de fornecer, acaba abrindo um processo judicial por inadimplência. Então, a gente tem vários pontos aí que são pontos muito complicados, muito complexos aí na gestão de obras, né? E a análise dos riscos, ele visa justamente identificar, tá? E determinar quais são as probabilidades dos impactos de um determinado evento ocorrer, tá? Então, isso é a análise dos riscos e é essa a importância que a gente está falando sobre a análise dos riscos. Evitar com que eventos acabam interferindo no resultado e de uma forma não planejada, porque aí você não tem ação naquele momento. Muitas empresas acabam improvisando, outras acabam, né, até fechando as portas, dependendo do que acontece. Então, depois disso que a gente identifica, a gente traça a estratégia, né? E justamente para mitigar, eliminar, nós vamos falar daqui a pouquinho cada um deles, mas como a gente trata o risco. Silva fala que é possível identificar várias empresas que realizam gestão de riscos, tá? Só que de forma falha, né? Então, assim, as empresas ainda não sabem muito bem como fazer isso. Portanto, no mercado brasileiro, uma grande parte dos casos ainda não é percebida a necessidade de um estudo detalhado dos riscos e aplica-se a regra dos 10%, ou seja, põe 10% a mais lá na obra, põe 10% se acontecer algum imprevisto, né? E não é bem assim, não uma forma estruturada, uma forma, né? O evento pode ocorrer e impactar muito mais que aqueles 10%. Eu posso ter ações também para minimizar os impactos, até eliminar o risco, né, daquele evento ocorrer. Então, Sábio Júnior, ele afirma que as chances de empresa ter ganho em seu empreendimento são aumentadas quando o gerenciamento do risco, né, correto é feito. E aí a gente tem aí, né, a partir da coleta de dados, o gestor de projetos então vai entender, né, quais são os riscos, né, quais são as estratégias que eu vou fazer para potencializar os riscos bons, algo que uma oportunidade representa uma oportunidade, os riscos ruins, né, que são as ameaças da empresa, para fazer um bom planejamento de risco. Então, eu identifico os riscos, eu analiso quais são os riscos, eu atuo em cima desses riscos, ok? Tentando, ou, igual a gente falou, potencializar ou mitigar, e eu mantenho um plano de gestão de riscos ativo. Por exemplo, se chover, né? E se o empregado faltar, adoecer, se acidentar, quais são os substitutos, enfim. A gente vai fazendo todo esse processo, né? Planejar a resposta aos riscos, né? Aí eu tenho aí 4 abordagens para riscos negativos, né? E eu tenho também 4 para riscos positivos.
O risco negativo, ele piora o resultado da organização, e o risco positivo, justamente, é o contrário, né? Ele melhora. Então, ó, o risco negativo a gente tenta evitar, eliminar totalmente o risco, a gente tenta transferir o ônus para um terceiro, okay? Ou seja, uma seguradora, se acontecer, como a gente faz, né? As empresas de caminhão, as transportadoras, né? As empresas de construção civil já fazem isso com seguro, a gente vai falar um pouquinho. Mitigar são as ações para reduzir o impacto, a probabilidade do risco acontecer, então eu faço ações para reduzir. E aceitar que quando eu aceito, ó, existe o risco e Deus toma conta. Então, assim, nesse sentido aí, tá? Eu me entrego que a possibilidade do evento acontecer. Os positivos eu tenho como provocar, né, fazer ações para que o risco ocorra. Posso compartilhar, ou seja, utilize-se da ajuda de terceiros para melhorar a captação dos riscos. Posso melhorar, são ações para aumentar a probabilidade de que o risco aconteça e ignorar quando nenhuma ação é tomada, tá? Esses são os pontos aqui que a gente pode promover para que aquele risco, né, aconteça, por exemplo, ter um incremento na quantidade de lotes vendidos, o risco, por exemplo, do meu fornecedor, ele ter um preço mais atrativo. Então, assim, são esses pontos aí que favorecem a empresa. Seguro de responsabilidade civil é destinado à atividade profissional e é acionado quando ocorrem falhas ou omissões do profissional ou empresa de engenharia. A cobertura oferecida pelo tipo de seguro é destinada principalmente aos danos de terceiro, tá, gente? Então, olha, o que acontece? Os contratos de engenharia são cada vez mais existentes e esse novo cenário exige a execução de um seguro comum. Então, a gente tem, de fato, esse seguro para tentar transferir no terceiro mesmo, tá? Igual a gente viu aqui, ó, transferir esse risco para outros, né, que já trabalham nesta área e vão assegurar o capital investido. No Brasil, uma legislação específica que regula as responsabilidades profissionais liberais por falhas ou omissões, na execução dos mais diversos serviços de engenharia civil. Tal legislação tem penalidades claras nas áreas civil, ética, administrativa e criminal. É por isso que a gente contrata o seguro, né? Então, geralmente, as empresas elas fazem seguro justamente para tentar, né, minimizar aí um potencial dano de um evento. O seguro de responsabilidade civil então, é uma ferramenta de proteção do patrimônio das empresas profissionais. Na maioria dos casos, esse tipo de seguro é feito para dar cobertura a um contrato específico, porém, em alguns casos, pode proteger diversos contratos de uma empresa profissional. Ele oferece proteção tanto para as empresas como responsáveis técnicos. Por exemplo, né? Você faz um contrato lá na Caixa Econômica Federal, tá? A Caixa ela só financia aquele imóvel se tiver uma seguradora por trás daquilo. Então, por isso que é importante aí, tá? Para proteger o contrato. E se a pessoa morrer, né, tem um seguro, por isso que a gente paga até juros em cima, né, de empréstimos que são feitos. Principais coberturas que existem: indenização por dano ao meio ambiente, a empresa degradou o meio ambiente tem que cobrir. Multas lavradas para terceiros por falha de missão profissional, danos morais, invadiu lá o lote do vizinho. A cobertura para perda ou roubo, indenizações a terceiros. Invalidez ou morte de colaboradores durante a execução das obras, é um outro, tá? A pessoa morreu. Indenizações por fraude também, tá? Então, a gente tem aí o gerenciamento de risco, um documento vivo, né, que a gente nunca pode negligenciar, e o planejamento de risco, então, ele contribui para o sucesso da organização. Tem um vídeo aqui de encerramento, eu peço para vocês assistirem, tá? E esta é a aula de hoje, pessoal, tá? De uma forma bem sintética, eu espero que vocês participem das próximas discussões para a gente poder desenvolver uma boa atividade aí, tá? Disso que a gente está falando. Façam as atividades do portal, não deixem de fazer, por favor, tá? Para a gente poder evoluir bem aí nas atividades, né? Principalmente quando a gente retornar à modalidade presencial, tá? Estou disponível caso tenha alguma dúvida, tá, pessoal? E aí, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. E até a próxima aula, tá? Um abraço, tchau.